Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Jesus, vindo a Nazaré, disse ao povo na sinagoga: Em verdade eu vos digo que nenhum profeta é bem recebido em sua pátria. De fato, eu vos digo que no tempo do profeta Elias, quando não choveu durante 3 anos e 6 meses, e houve grande fome em toda a região, havia muitas viúvas em Israel. No entanto, a nenhuma delas foi enviado Elias, senão a uma viúva que vivia em Sarepta, na Sidônia. E no tempo do profeta Eliseu, havia muitos leprosos em Israel. Contudo, nenhum deles foi curado, mas sim Naamã, o sírio. Quando ouviram essas palavras de Jesus, todos na sinagoga ficaram furiosos. Levantaram-se e o expulsaram da cidade. Levaram-no até o alto do monte sobre o qual a cidade estava construída, com a intenção de lançá-lo no precipício. Jesus, porém, passando pelo meio deles, continuou o seu caminho. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus amigos, nesse dia 4, nesta segunda-feira da terceira semana da Quaresma, nós temos um texto maravilhoso aqui do capítulo 4 de São Lucas, versículo de 24 a 30. Jesus, que está na sinagoga de Nazaré, a sua cidade natal, aonde um pouquinho antes desse texto aqui, vai dizer lá, né? Mas ele não é o filho de José, a gente não conhece ele, de onde vem essa sabedoria toda? E a sequência é exatamente essa que nós acabamos de ler aqui. Interessante aqui é que depois que Jesus diz que um profeta não é bem recebido na sua casa, dentro dos seus parentes, no meio dos seus parentes, e a gente já teve a oportunidade de meditar isso aqui outras vezes na nossa meditação do Evangelho. Gostaria hoje de me deter nesses 2 textos que Jesus aqui comenta. Ora, Jesus cita o profeta Elias e ele cita o profeta Eliseu. Ele cita 2 profetas aqui. E veja, isso aqui não está solto aqui, perdido na Sagrada Escritura. Não está solto mesmo. Ele vai dizer que quando houve 3 anos e 6 meses de fome, a nenhuma viúva, havia muitas viúvas em Israel, mas a nenhuma viúva foi enviado o profeta Elias, senão uma viúva que vivia em Sarepta, na Sidônia. Isso aqui é interessante para que a gente possa entender um pouquinho, fazer uma leitura mística desse texto e ver o que Jesus está querendo dizer com relação a isso para a gente. Primeiro, Sidônia significa caça inútil e Sarepta significa incêndio ou escassez de pão. Isso aqui, num sentido espiritual, é muito importante para a gente. E veja, o que significa isso então? E aí, São Beda, o Venerável, ele vai dizer que isso significa, essas coisas, essa imagem da viúva, a imagem de Sarepta, da Sidônia, representam exatamente os pagãos, os gentios, né? Aqueles que estão afastados de Deus, que dedica a sua vida a uma caça inútil, uma vez que Sidônia significa caça inútil, né? Perseguindo lucros, negócios desse mundo, e sofriam com o incêndio da concupiscência da carne. E veja, essa imagem ela é esplêndida, porque ela mostra exatamente que quando nós começamos uma busca desenfreada, pelas coisas desse mundo, pelos negócios, pelos lucros, somente voltando, nós estamos então fazendo uma caça inútil. Por quê? Porque Jesus diz 2 coisas importantes no Evangelho. Primeiro, ele diz em Mateus 6,33 o seguinte: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e tudo mais vos será dado em acréscimo. Essa é uma coisa que Jesus diz. Isso aqui é importante. Depois, o salmista vai dizer o seguinte: em vão trabalham os construtores se o dono da casa não edificar a obra. Deus, ele dá
essas coisas aos seus filhos, mesmo quando eles estão dormindo. Isso para mostrar que, quando nós estamos buscando somente os bens materiais, as coisas materiais, nós estamos então fazendo uma caça inútil. E depois, quando nós estamos sendo arrastados de um lado para o outro, na sociedade que nós vivemos, erótica, erotizante, erotizada, sensual, aonde os prazeres da carne estão aí causando em nós uma escassez do pão espiritual. Jesus, ele é o próprio pão espiritual. Uma escassez da palavra, uma escassez de viver uma vida profética, uma vida exatamente batismal. Então veja, e essa viúva, o qual o profeta vai, ela é uma imagem da igreja. Por quê? Porque é ela que vai sustentar o profeta naquela época de fome. E aqui já dá para a gente entender tudo, né? Quem é que vai nos sustentar e aonde que vai acontecer o milagre? Porque o que aconteceu na casa da viúva, em Sarepta da Sidônia, foi um milagre. A farinha não acabava, o óleo não acabava, e tanto ela comia quantas vezes quisesse, ela e o filho, e tanto tinha para o profeta quanto tinha para ela. Isso é uma imagem maravilhosa. Então, para dizer para nós que quem é que vai nos sustentar nos momentos difíceis da nossa vida, no momento de escassez de pão, no momento aonde a concupiscência está nos arrastando de um lado para o outro, aonde é o porto seguro, aonde que nós vamos nos sustentar? Ora, é na igreja, sem dúvida alguma. Então essa imagem é uma imagem cara a cada um de nós, mas é exatamente isso. Então, olhando aqui para o profeta Elias, se a gente olha para Eliseu, nós vamos ver aqui algo também extraordinário. Nós vamos ver coisa maravilhosa. Veja, nós vamos ver que quando o profeta se aproxima, quando Naamã se aproxima de Eliseu, ali também uma imagem de alguém, um pagão que se aproxima da igreja. Isso é legal, isso é maravilhoso, né? E veja, a lepra aqui é a imagem de quê? A lepra é a imagem do pecado. A lepra é uma imagem do pecado e é uma imagem também de nós antes do batismo. E depois do rito místico do batismo, depois de passarmos pelas águas do batismo, então nós somos limpos de todas as manchas do corpo e da alma. Por isso, quando o profeta Eliseu fala para Naamã se banhar 7 vezes no Jordão, aqui está uma imagem do batismo, antes do batismo e após o batismo. E é exatamente esse efeito espiritual que o santo batismo causa em nós. Uma vez que nós passamos pelas águas do batismo, nós somos lavados de toda a nossa lepra espiritual. A nossa carne, ela fica semelhante a uma carne de uma criancinha, assim como ficou Naamã, o sírio. Irmãos, que imagem maravilhosa. Veja, isso aqui quer trazer para nós luz em uma grande realidade. Aquela realidade que a Lumen Gentium fala a respeito da Santa Igreja, que a igreja ela é sacramento universal da salvação. Olhando para o profeta Elias, olhando para Sarepta e Sidônia, o que significa, e olhando para a viúva, que é a imagem da igreja. Depois a gente olha para Eliseu, e nós vemos em Eliseu também uma imagem do profeta, da profecia, que é vivida após o batismo. Uma vida profética. Viver as dimensões de ser profeta, sacerdote e rei. E isso acontece depois do batismo. E mais, se a gente se mantém em estado de graça, o que Deus vai produzir em nós é aquilo que produziu no Naamã, o sírio, que o profeta manda, vai te lavar 7 vezes no Jordão. Que cena extraordinária.
Então, meus amigos, o que fica para nós hoje, nessa meditação, é exatamente isso. Que fora da igreja, nós vamos, como diz São João no capítulo 15, nós vamos secar e morrer, porque é dali que brota a seiva da vida. Vamos pedir ao Senhor hoje, nessa meditação, que a gente possa, de fato, amar muito mais a igreja, e não só, né? O evangelho de hoje é um convite para cada um de nós a também usufruirmos de todo o capital de graças que o Senhor deixou à sua igreja. Nós temos aí todos os meios para a nossa salvação. Basta que a gente queira e basta que a gente dê os passos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Salve Maria Imaculada.